graça. Alô, som, som. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Amados irmãos, é um prazer estar aqui com a igreja. Estivemos aqui há um bom tempo atrás, mas é uma honra estar revendo aqui os amados irmãos. Tínhamos recebido o convite aqui do pastor Fernando para a semana passada, mas tivemos um contratempo quanto à questão de saúde e graças a Deus estamos hoje aqui para tentar de alguma forma cumprir o convite. E para mim é uma alegria estar revendo aqui o pastor Fernando, revendo o pastor Elienay, vendo aqui outros amados irmãos, o irmão Marcos, o irmão Abner, tantos outros aqui que nós conhecemos de perto, e para mim é uma alegria estar revendo os amados irmãos. Mando desde já aqui os abraços da minha esposa, ela não pôde vir hoje, está ali na igreja a qual nós pertencemos, mas para mim é uma alegria estarmos aqui para juntos nós refletirmos, meditarmos e pensarmos nas Sagradas Escrituras. Hoje Deus já falou, nós já vimos Deus agir, Deus já falar, nós já sentimos a presença de Deus. O que eu convido você nesse momento é meditar nas Sagradas Escrituras. É o momento que nós vamos ter agora de meditação nas Sagradas Escrituras. Sem delongas, portanto, eu convido a todos para abrirem suas Bíblias no texto do Evangelho de Mateus, um texto muito conhecido, muito explorado, muito pregado. Mateus capítulo 5. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito conhecido. Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12. Sobre o Sermão da Montanha, especificamente sobre as bem-aventuranças. Eu quero trazer uma palavra de ensino sobre essa área hoje, para um culto em que aqui, majoritariamente, os irmãos aqui todos são crentes, então estaremos trazendo essa mensagem de instrução e ao mesmo tempo uma mensagem de edificação para as nossas almas. O texto diz assim, o texto de Mateus: quando Jesus viu as multidões, subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu, o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amados irmãos, nessa noite, nesse ensejo, eu quero chamar a atenção de todos, de antemão, para o que estamos vivendo em nossos dias. O texto apocalíptico faz sentido. Aquele que é sujo tem se sujado cada vez mais, mas é necessário aquele que é santo que se santifique. Temos visto uma mudança catastrófica em nossa sociedade quanto a questões de valores, de princípios. Vimos em 15 anos uma mudança que nem toda a história do nosso país chegou-se a vivenciar. Se em 15, 10 anos houve uma revolução em todas as áreas, seja em princípios familiares, seja em compreensão de questão na área sexual ou de sexos,
nós estamos vendo essa questão, hoje se chama de gênero. Temos visto uma revolução na mentalidade das pessoas quanto à questão de fé, de Deus. Cada vez mais o ceticismo crescendo, cada vez mais as pessoas tendo uma visão anticristã. Defender valores judaico-cristãos é ser reacionário, é ser retrógrado, é ser uma pessoa antiquada. Infelizmente, caminhamos diante de um mundo ocidental que já foi cristão, mas hoje vive um pós-cristianismo, um momento de mudança de uma era que já foi cristã para uma era pós-cristã. A Europa já viveu isso, já está vivendo. O norte da América, a América do Norte, já está vivendo, e nosso país também. Ficamos boquiabertos em imaginar como vai ser daqui a 10 anos. Estava sendo apresentado aqui às crianças e o pastor falou comigo e disse: olha, temos que cuidar dessas crianças. Elas vão enfrentar o que nós ainda não enfrentamos. Elas vão pegar algo muito maior do que o que nós estamos vendo. Como será o mundo daqui a 10, 20, 30 anos para frente? É hora de pararmos para pensar que cristianismo, portanto, temos cultivado. Que evangelho estamos vivendo? Porque diante desse colapso, diante dos nossos olhos, a igreja que se diz evangélica em todo o nosso país tem se tornado cada vez mais institucional, ligada apenas a uma religiosidade, presa apenas a ritos, e hoje, no modelo que nós chamamos de reencantamento nos nossos dias, igrejas estão inventando doutrinas de todas as formas para apelar para o emotivo apenas, para apelar apenas para algum tipo de misticismo, sem uma vivência prática diária do evangelho. Eu digo para vocês, é necessário algo muito maior do que apenas estarmos aqui em 4 paredes nos fins de semana. Não adianta estarmos aqui nos fins de semana, termos essa nossa reunião entre irmãos e voltarmos para as nossas vidas, e muitos vivem como se Deus não existisse lá fora. É necessário entendermos que ser cristão é viver para não viver aqui. Aleluia. É entender que nós não somos daqui. Aleluia. Que nós somos peregrinos neste mundo. Que não podemos nos conformar com este mundo. Que não podemos nos conformar com esta realidade. Que devemos estar tentando mudar todos os dias. Você não pode se conformar com a realidade que vive. Você ainda não atingiu o padrão de Deus. Você ainda não atingiu a vontade plena de Deus. Nós só vamos conseguir isso naquele dia glorioso. Portanto, nessa noite, fiz questão de trazer esse texto, porque é um dos maiores sermões de Cristo. O apóstolo Mateus organiza de forma simétrica 5 sermões no seu livro, no seu evangelho. Ele consegue juntar 5 sermões do Senhor Jesus, e dos evangelhos sinóticos é o que é mais detalhista em apresentar os sermões do Senhor Jesus. O apóstolo João é que trabalha com maiores diálogos de Cristo com os apóstolos, mas dos sermões de Cristo que são públicos, o evangelista Mateus, o apóstolo Mateus, é o que é mais detalhista. Ele apresenta 5 sermões, dentre eles o Sermão da Montanha, que com certeza é o sermão mais profundo que nós temos escrito do nosso Senhor, porque afinal de contas vai tratar de todas as áreas do reino de Deus.
Os 3 capítulos que esse sermão abrange, com certeza trazem lições para nós em todas as áreas da vida cristã. E é ele que eu quero falar para vocês. É dele. Principalmente da sua introdução, que são as bem-aventuranças, que é uma síntese de todo o sermão. As bem-aventuranças, elas conseguem sintetizar todo o sermão, trazendo para nós lições de como vivermos o caráter cristão, de como sermos discípulos de Cristo Jesus, mostrando como devem ser as virtudes que o cristão deve cultivar no seu dia a dia. Bem, as bem-aventuranças, portanto, há um debate entre pensadores se elas são 7 virtudes, outros dizem que são 9, outros até chegam a dizer que são 10. Mas, quando você lê o texto, tentando unificar o verso 11 e 12, falando de uma virtude só, dá-se a entender 8 virtudes que são apresentadas nesse texto, em que Cristo ele vem trazer para nós essa importante lição, a importante lição de vivermos, de cultivarmos o caráter genuíno daquele que é salvo, o caráter genuíno do cristianismo, a ideia de vivenciarmos os elementos e as virtudes que o cristianismo, que o evangelho, ele tanto nos aponta. Bem, amados irmãos, para abrirmos, portanto, essa mensagem, em primeiro lugar, temos que entender a quem Jesus prega esse sermão. O texto no versículo 1 inicia dizendo o seguinte, que Jesus, ele vê aquela multidão, ele sobe ao monte e ele se senta. O texto não diz multidão, o texto diz multidões. E ele se senta e os seus discípulos se achegam. Olha como é interessante. Jesus vai ao monte, possivelmente, porque era o local mais alto, logicamente isso, porque era mais fácil do vento levar a sua voz, para que as multidões todas ouvissem. Esse monte ficava mais ou menos a uns 6 quilômetros de distância do Mar da Galileia, próximo também de Cafarnaum, a uns 13 quilômetros. Era um monte baixo, mas Jesus ali se senta para que aquela grande quantidade de pessoas, porque a Bíblia chega a usar o termo multidões, em vez apenas de multidão, nos dando a ideia, em primeiro lugar, de que eram um grande contingente de pessoas, de que era um grande contingente, era uma grande quantidade. Mas um segundo detalhe é que eram de diferentes tipos de pessoa. No decorrer do sermão você vai ver que aparecem ali publicanos, pecadores, escribas e também fariseus. Todos estavam ali presentes naquele momento. Os escribas e fariseus como sendo os teólogos daquela época. Os escribas, os verdadeiros doutores da lei, os fariseus como os teólogos populares daquela época. Os publicanos e pecadores, que o texto chega a apresentar, como céticos, que questionavam talvez o que Jesus também fazia, os curiosos que queriam ver o que ele ia fazer. Mas dentre estes, a multidão também tinham discípulos. E é interessante, quando Jesus se senta na posição de mestre, porque era comum um mestre, um rabino daquela época, se sentar para ensinar. Era a posição de um mestre daquela época. E Jesus, na posição de mestre, se senta para ensinar os seus discípulos que vêm aos seus pés. Essa mensagem, portanto, por mais que tenham tipos diferentes de multidões, ela se centraliza, ela se direciona aos discípulos do Senhor Jesus. É o objetivo de Cristo, portanto, trazer um ensinamento direto para os seus discípulos. Por isso que o sermão inteiro, e principalmente essa parte que estaremos abordando, vai estar centrada
em falar sobre a realidade daquele que já foi salvo. O objetivo da mensagem é de falar para aquele que já conheceu Jesus, daquele que não é apenas uma multidão, alguém de longe, mas alguém que já está perto. É alguém que já está aos pés do Salvador, alguém que já é chamado de discípulo, alguém que está ouvindo realmente o Senhor Jesus, não por mera curiosidade, ou ceticismo, ou querendo apontar um erro do que Cristo iria falar, mas são aqueles que querem aprender, aqueles que têm Jesus como mestre, aqueles que estão aos pés do Salvador, aqueles que querem realmente mudarem de vida. Os discípulos. Portanto, o texto vai nos apresentar, logo de antemão, o objetivo de Cristo: ensinar sobre o reino dele para o seu povo, para os seus discípulos. Um segundo detalhe que já vemos logo de cara no texto é a ênfase no termo bem-aventurado. Jesus, ele chega apresentando para nós a ênfase que ele usa esse termo repetidas vezes, como nós vimos aqui. Ele usa esse termo cerca de 9 vezes, na versão em grego são 8, mas aqui na nossa versão em português, 9 vezes ele repete o termo bem-aventurado. Bem-aventurado. Ele utiliza isso propositalmente para nos mostrar o que o Evangelho ensina para nós sobre um assunto que é fundamental na vida do ser humano. A palavra bem-aventurado vem do termo grego makarios, significa feliz. Está relacionado à finalidade última do ser humano, a felicidade. Todos nós, em todas as áreas, vivemos e queremos ser felizes. O objetivo maior da nossa vida é sermos felizes. Até numa perspectiva espiritual, nós entendemos e buscamos a felicidade. Todos nós estamos ligados à busca dessa felicidade. Todo ser humano que ele ainda tem algum prazer em viver, ele busca constantemente a felicidade. É a finalidade última da nossa vida e a primordial. Todos queremos ser felizes. O X da questão é o que é felicidade. E essa perspectiva, essa ideia, esse conceito é que tem sido o problema para muitas cabeças. No decorrer da história, nós vamos ver diversos movimentos tentando entender o que é ser feliz. Os epicureus, por exemplo, que eram discípulos de Epicuro, chegam a dizer que a felicidade é apenas essa busca desenfreada pelo prazer. O prazer de ter prazer. Ora, é a busca de você ter apenas saciado os seus desejos. Claro que na perspectiva epicurista, não está se falando meramente de um hedonismo, vai mais além. Eles buscam o que é chamado de autarquia e ataraxia, que é a ideia de que a pessoa ela possa viver de forma independente, sem necessitar de nada desse mundo para ser feliz, ela viva de forma independente e imperturbável, chegar ao ápice de dizer, eu não preciso de nada, eu já sou feliz por mim mesmo. É a ideia do epicurismo. Essa busca nisso, nos desejos e nos prazeres que essa pessoa possa cultivar na vida. Porém, é utópico tudo isso. Porque por mais que você busque prazeres, sempre nós cairemos no que Platão lá na frente chama de, aliás, lá atrás, na questão histórica, ele vai dizer para todos nós que é aquilo chamado de amor platônico. O que é isso? Às vezes a pessoa luta por algo, luta, e quando alcança, perde a graça. A busca de prazeres, na verdade, ela é muito louca. Por quê? Porque aquilo que é prazeroso para mim, isso é muito subjetivo,
pode não ser prazeroso para você. O sádico tem prazer em fazer os outros sofrerem. O masoquista tem o prazer de sofrer. E isso é que é interessante. Às vezes estamos nós vivendo uma vida de prazeres e até dando prazeres para outra pessoa e causando, na verdade, infelicidade para outras. Essa questão dessa busca de prazer, o epicurismo, portanto, não responde. Os estoicos chegam a dizer que não. Na verdade, é a pessoa ela conseguir viver sem ter mais a busca desenfreada por mudar a sua realidade, o seu destino, mas aceitar o seu destino. É o que eles chamam de amor fati, que é a ideia de você aceitar viver como você está vivendo e enxergar nisso coisa boa. Bem, amados irmãos, nem tudo que nós aparentemente vemos é bom aos nossos olhos e é aceitável à nossa mente, porque se a vida acaba após a morte, como muitos pregam, que sentido então teve a vida? Se partimos para o pressuposto, por exemplo, levantado pelo próprio Platão, que é a ideia de você perseguir o ideal, ou você chegar a fazer, a praticar o bem, que seja benéfico para você e para os outros. Todavia, essa é uma busca também muito difícil, porque muitas vezes fazemos o bem e nos angustiamos, mesmo fazendo o bem. Aristóteles vai e diz, não é só essa busca, mas é você tentar contemplar a vida na tentativa de achar a plenitude. Bem, isso aqui é filosofia. Tudo isso daqui, na verdade, se você parou para analisar, todos esses pensadores, eu dei 4 exemplos, eles estão à procura da felicidade. Eles estão procurando elas, criando uma espécie de modelo, de caminho para achar felicidade, de regras para se chegar até ela. Essa tem sido a tentativa dos homens. Jesus não vem ensinando nada disso aqui. Jesus, ele trabalha com a ordem inversa. Ele não diz o que nós devemos fazer para sermos felizes. Ele diz o que fazemos por já sermos felizes. O texto começa dizendo, bem-aventurado, já é abençoado, já é feliz, porque a felicidade ela não é alcançada por méritos, a felicidade não é alcançada por obras, a felicidade não é alcançada por métodos, a felicidade é dada por Deus e ela é um benefício da graça em nossas vidas. Bem-aventurado aquele no sentido de que já recebeu de Deus essa felicidade. Por isso que Jesus começa dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Ele está dizendo, sabe o quê? Você já é feliz. Logo, o seu estado vai ser de pobre de espírito. E ainda mais, você vai ainda ser recompensado por viver assim. É isso que é interessante no texto. O texto inteiro vem sendo trabalhado sobre isso. Logo no perfil de Cristo, felicidade é plenitude, mas é a plenitude que é dada por Deus para nós. Ela não é explicada por palavra humana, não tem regra mágica para ela, não tem nada nesse mundo que possa nos dar verdadeiro sentido de felicidade. A felicidade é quando nós estamos novamente integrados com Deus, nós somos feitos completos novamente em Cristo, nós nascemos de novo e Cristo mostra esse significado aqui. A felicidade é uma bênção. É um presente e é dado para aquele que encontra Jesus. Por isso que Deus é quem nos dá a felicidade. Porque quando nós somos
realmente felizes em Cristo, fomos salvos realmente nele, não importa se vai vir luta, você está cantando no meio da luta. Não importa se você venceu, você agradece pela vitória. Se você está passando por uma perturbação espiritual, você continua feliz, sabe por quê? Porque sabe que maior é aquele que está do seu lado. Se você passou e venceu a perturbação, você louva porque não foi você que venceu, foi ele que venceu por você lá na cruz. E sabe que a sua história não acaba aqui. A sua história é do lado dele, porque a nossa alegria não é porque fazemos milagres e maravilhas. A nossa alegria não é porque temos bênçãos neste mundo. A nossa alegria maior é porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Por isso que Cristo parte desse pressuposto, já é de sermos felizes. Se há algo atrapalhando a sua felicidade, irmãos, ou você se sente insatisfeito, porque a felicidade é satisfação, é plenitude que Cristo dá, é hora de correr para Jesus, porque Ele está pronto para te dar de graça. Não vai ter regra mágica, Ele vai te dar. É presente do Mestre, porque a presença dEle é gloriosa em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar em você. É o selo dele, é a presença do Espírito Santo. Pois, voltando então ao texto, o texto, portanto, ele inicia mostrando para nós essa lição do que é verdadeiramente felicidade. Logo, aquele que é nascido de novo já é abençoado. Mas as bem-aventuranças, além disso, em terceiro lugar, ela vem nos ensinar algo mais abrangente, que é a realidade do bem-aventurado. Por isso que ela apresenta esses elementos, essas virtudes que compõem o caráter daquele que é feliz, do abençoado por Deus. Esses elementos, normalmente nós apresentamos pelo texto mesmo, de forma didática, separados, como se fossem coisas separadas, como se fossem 8 bênçãos aqui, quando na verdade não são, é uma só. Assim como o fruto do Espírito que Paulo apresenta em Gálatas 5, 22 e 23, que não são 9 elementos ali, mas é um só. Aqui também é um só. É uma cadeia dourada em que uma coisa deságua noutra. É uma escalada apenas, em que algo é apenas visto, uma essência só vista de 8 perfis diferentes, de 8 panoramas, de 8 perspectivas diferentes. É aqui o texto. É da mesma forma como Paulo apresenta o fruto do Espírito. Aqui é uma cadeia dourada. E eu seria até um pouco ousado ainda, da mesma maneira que o fruto do Espírito resume tudo no amor, eu sou um pouco ousado em dizer que tudo isso aqui também é resumido no amor. Porque aquele que ama realmente, que é o abençoado, logo tem o amor, ele é pobre de espírito. Aquele que ama realmente, ele chora. Aquele que ama realmente é manso. Aquele que ama realmente tem fome e sede de justiça. Aquele que ama realmente é misericordioso. Aquele que ama realmente é limpo de coração, é pacificador. Sente o prazer de ser perseguido pela justiça e pelo amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o texto, ele vai ser uma cadeia dourada em que uma coisa é ligada à outra. E eu quero chamar a atenção de vocês desses 8 elementos de forma didática, como eu disse, mas substancialmente é um só, que eu e você, se somos regenerados, obrigatoriamente temos que produzir. É algo resultante, não algo meritório. Eu e você temos que estar produzindo. Eu e você temos que estar cultivando.
Eu e você temos que estar vivenciando. Agora, vivenciar não é teoria, é prática. Vivenciar não é aqui dentro, é lá fora. Vivenciar não é cantar ou pregar, é viver, é praticar. Logo, a verdadeira adoração não é de joelhos, a verdadeira adoração é de pé. É no seu dia a dia. A verdadeira luta que você tem não é em pico de monte, em batalha espiritual, que o pessoal inventou por aí. A batalha espiritual verdadeira você enfrenta todo dia, e o maior campo de guerra seu é na sua mente, é no seu coração. Então esteja preparado para guerrear lá fora. Nós não estamos vindo aqui atrás de bênçãos. Nós estamos aqui para contarmos as bênçãos em nossas vidas. Você tem de ser fonte de bênção porque você já é abençoado. Você já é feliz. É o termo Macários, você já é feliz. Então tem que produzir. Você é uma fonte de bênção para o mundo. Rio de águas vivas tem que estar saindo do seu ventre. Olha como Cristo fala. E no Sermão da Montanha é inteiro isso. Você vai ver mais à frente ele dizendo que nós não devemos correr atrás de luz e de sal. Nem é ter luz e nem ter sal. É sermos luz e sermos sal. Pare de correr tanto atrás do ter. Você não é para correr atrás do ter. Você tem que correr atrás de si. Que diminua você e que Cristo brilhe na sua vida. Que deixe de ser o eu, mate você todo dia, mate o seu ego, mate a sua vontade, deixe Jesus viver em você. O evangelho é de morte e Deus quer matar você todo dia. Porque Ele lhe deu nova vida. Morra o seu eu, mas Cristo vive em você. Portanto, de forma didática, que como Cristo apresenta, em primeiro lugar, o primeiro elemento que é apresentado é ser, o bem-aventurado é o pobre de espírito. O que é o pobre de espírito? Lá fora, esse termo é pejorativo. Tem pessoas que quando usam o termo pobre de espírito, estão chamando alguém de mesquinho, de mão de vaca, de unha de fome, é tudo isso que o pessoal chama. Na Bíblia não tem nada a ver com isso, tá certo? O pobre de espírito que a Bíblia está falando é no sentido de nós realmente sermos confrontados ao nos depararmos com a glória de Deus. Entenda o que eu vou falar. Nós nos achamos grandes, mas quando nós nos encontramos realmente com a bênção de Deus, com a glória de Deus, nós vemos o quanto nós somos pequenos. O termo no grego usado, realmente, o pobre de espírito, é o vazio, é o abatido, é o angustiado, é o nada, é o pequenininho mesmo. Porque aquele que encontra-se com Jesus se sente vazio, se sente pequeno, se sente abatido, porque ele é um pecador falho, maldito, que não tem como ser salvo a não ser pela graça. Quem se encontra com Jesus não se sente grande, não se sente alguém maior do que os outros, não se sente preponderante, não se sente aquele que é a última Coca-Cola do deserto. Pelo contrário, se sente pequeno, se sente nada, se sente ninguém, porque Ele é grande, é glorioso, Ele é que é eterno, a glória pertence a Ele e nós somos salvos apenas pela misericórdia dEle. Quem é salvo se vê pequeno. E se ele se vê pequeno, não tem a audácia de achar que é melhor do que os outros. O espírito de superioridade cai por terra. A porfia cai por terra. A Bíblia é muito dura quanto a isso, irmãos. O apóstolo Paulo,
ele em Romanos 12 manda nós olharmos uns para os outros e honrarmos uns aos outros de forma igual, como se nós estivéssemos honrando a nós mesmos. Mas lá em Filipenses capítulo 2, verso 3, ele pega mais pesado. Porque lá em Filipenses 2 e 3, ele manda eu olhar o meu próximo como se ele fosse superior a mim. Porque quando é igual, a gente ainda tem a audácia, somos um pouco atrevidos ao ponto de querermos ser maiores. Mas quando é maior do que nós não temos essa audácia. Olhe para o seu próximo como se ele fosse maior do que você. Olhe para o seu próximo dando honra a ele como se estivesse dando a Deus. Porque o seu próximo é imagem e semelhança de Deus. Então você tem que honrar o seu próximo. Ser pobre de espírito é se esvaziar de você. Importa que você diminua e que ele cresça. Como você tem vivido sua vida, irmão? Preocupado demais com você? O tempo todo é o seu? Tem se visto, que eu conheço pessoas que se acham que há uma conspiração mundial contra ele. Todo mundo é contra ele. Ele é o centro das atenções. É o crente amanteigado. É o melindroso. Eu quero chamar a sua atenção. Pare de olhar o mundo rodando só ao seu redor. Não está acontecendo isso, irmão. É hora de você entender que você é servo do Deus Altíssimo. E não importa se lhe persigam. Não importa se as pessoas não gostem de você. Viva feliz, porque você já é abençoado. Você tem que entender que maior é o que Deus tem preparado para você. O texto é claro, porque deles é o reino de Deus, o reino do céu. É interessante que a Bíblia fala de reino de Deus. Abrindo aqui um parêntese. Reino de Deus, de forma genérica, cosmológica, é tudo. Deus reina sobre todas as coisas. Ele é soberano. O céu e a terra fazem parte do seu reino. Todos os homens fazem parte do seu reino. Ele está assentado sobre todas as coisas. Até o mundo espiritual, até os demônios estão dentro do seu reino. Deus é Senhor sobre todos. Por isso que naquele dia, toda língua vai confessar que Ele é Senhor. Até aqueles que vão ressuscitar para irem para o inferno. Até Satanás vai ter que dizer que Ele é o Senhor. Porém, numa perspectiva soteriológica, do arco de redenção, o reino de Deus, que não é visto por homens e não pertence a esse mundo, quando falamos esse mundo, estamos falando do sistema pecaminoso, está sendo falado justamente de quê? Dessa manifestação da obra salvadora de Deus. E ela é comparada a uma semente, que ela é plantada, mas a semente tem na sua realidade o potencial de se tornar uma grande árvore. E ela, de forma soteriológica, é aplicada dentro dos nossos corações. Ela é plantada dentro de nós. Olha como é interessante o que eu estou falando. Bem, amados irmãos, o texto aqui fala de reino de Deus, de características daquele que faz parte do reino de Deus. Todos esses elementos já você tem, porque foi a semente plantada dentro de você. Você tem o potencial de se tornar uma grande árvore. A árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas suas folhas não caem, e tudo que faz prospera e produz o seu fruto a 30, 60 e a 100, a tempo e fora de tempo. É isso que eu e você somos. Isso é o reino de Deus. Vivenciemos esse reino, porque nós veremos a consumação dele na glória, quando o nosso Senhor Jesus aparecer com todo o poder e glória.
Mas só entra nesse reino o abençoado que é pobre de espírito. Sabe por quê? Porque só é pobre de espírito, de verdade, aquele que morreu para a vida velha e ganhou a nova vida. É esse o significado. É interessante como é uma cadeia. O segundo texto vai falar: bem-aventurados os que choram. O choro aqui está ligado diretamente à pobreza de espírito. Ora, o texto diz assim: bem-aventurado o pobre de espírito. Nós vimos que o pobre de espírito é o abatido, é o vazio, que é confrontado diante da glória de Deus e vê a sua pequenez, a sua fraqueza. Logo ele se torna um crente chorão. Porque ele se vê fraco, ele se vê pequeno, ele se vê ninguém, ele se vê dependente de Deus. E fé é dependência de Deus, irmão. Fé é você entender que você não pode, você não sabe, você não é, mas você com Ele sim é que você tem todas as coisas. Logo, o chorão é alguém que tem sintonia, tem empatia, tem sensibilidade. Chora porque já tem a vida eterna. Chora porque sabe que quando pede a Deus e as suas lágrimas são sinceras e verdadeiras, Deus está vendo. Chora porque sabe que Ele não merece a salvação, nem o perdão de pecados, mas tudo isso foi alcançado na cruz do Calvário. Mas esse choro não vai só numa perspectiva vertical, vai também no horizontal. É o crente que chora pelo outro. É o que acorda na madrugada para interceder pelo irmão. É o que está pronto para sofrer com o irmão, dividir carga com ele. É o que está pronto para abraçar o irmão no momento de angústia. Em vez de estar rindo pelo sofrimento do irmão, é o primeiro que estende a mão para ajudar. É o que vai visitar o irmão que está no momento de angústia, de sofrimento. É o que está pronto para oferecer o ombro amigo. E não é só o tapinha nas costas, mas está pronto para ajudar de forma prática e verdadeira. Esse é o crente chorão. Porque ele sente o sofrimento do outro. Sente a angústia do outro. Olha, amados irmãos, como tem faltado isso nos nossos dias. Estamos longe uns dos outros. Não existe evangelho sem ter o sentido de corpo. Membro não vive longe do outro membro. Nós somos um organismo. Eu preciso estar perto de você. Você precisa estar perto de mim. Nós temos que caminhar juntos. E não importa se nós vamos ter alguns momentos de briga, de desentendimento. Não importa. Nós vamos estar abraçados de novo. Somos uma família. Quem for de família grande, que teve irmãos, sabe o que eu vou falar. Quando a gente tem irmãos numa mesma casa, você briga de manhã e de tarde está abraçado. E às vezes precisa do carão do pai e da mãe. Mas é bom. E outra, morre pelo seu irmão, briga por ele. Porque a família, o sangue une mais. Irmãos, nós somos uma família. Talvez você não entendeu isso. E tem um sangue que nos une, que não é o que corre no nosso corpo, mas é o que banhou as nossas vestes, é o que marcou a nossa vida. Nós fomos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Chore com seu irmão. E Paulo vai lá na frente e acrescenta: e alegre-se com ele também. Às vezes chorar é fácil, difícil é se alegrar. Em época de velório, o defunto é santo na boca do povo. Mas tem gente que não aguenta ver o irmão vencer na vida. Vai lá se alegrar, irmão. Vá festejar com ele. A vitória quem deu para ele foi Jesus, é o mesmo que vai dar para você também. E se está custando a sua, não importa. Deus tem o plano dele com seu irmão e tem o plano dele com você. Espere que o seu tempo vai chegar.
é nós entendermos isso, porque nós estamos no mesmo barco, na mesma jornada, somos salvos pela mesma graça, somos abençoados. E o texto continua dizendo: bem-aventurados os humildes, ou os mansos, na sua versão, os mansos, porque herdarão a terra. Eu não vou falar de cada uma dessas bênçãos futuras, porque senão nós tomaríamos muito tempo. Mas o texto vem nos mostrar aqui essa virtude, o ser manso. Como John Stott fala, e como também o Dr. Martin Lloyd Jones também repete, o ser manso aqui não é o seu crente Amélia, o besta. Não é isso. O ser manso aqui não é o besta. Quem é o manso que Jesus fala aqui? Até o termo grego significa isso. Não é. É o quê? É eu ter as armas para revidar. E eu poder não revidar para ver o bem e o benefício do meu próximo e de todos que me rodeiam. Esse é o manso. O manso é aquele que está cultivando o bem. É aquele que, em vez de revidar o mal com o mal, revida o mal com o bem. É aquele que está lutando para que seja instituído o bem. É o que está botando brasas vivas na cabeça do inimigo, porque quando a gente revida o mal com o bem, nós estamos fazendo isso. Um dia a ficha dele cai. Não é possível, eu só faço mal a essa pessoa, ela me retribui com o bem. É hora de sermos mansos, irmãos. Porque os verdadeiros vencedores são os mansos. Não são os valentes, não são os briguentos, não são os explosivos. Talvez você andou por aí cortando orelha de Malco, para quê? Para levar um carão de Jesus e sair para negar ele? Eu convido chamo a sua atenção, é hora de fazer como Jesus. Ele estava na cruz, era perdoando as pessoas. Dentro da mansidão, existe o perdão. Em vez de retribuir o mal com o mal, retribua com o bem. E eu abro aqui o parênteses para o perdão. Você tem perdoado, irmão? Não existe amor sem perdão. Não existe amor sem perdão. E perdão não é essa mania de crente, olha, eu te perdoo, mas não falo mais comigo. O negócio é esse. Isso não é perdão. Perdão é esquecer, irmão. É não levar mais em conta. Irmão, você ainda tem coragem de orar a oração que Jesus ensina aqui nesse sermão? Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que têm me ofendido. Esse é o significado de perdoar. Ser manso é ser capaz de perdoar. É ser pronto para perdoar. É jogar de lado o rancor. E olhe para cá, se você está guardando rancor de alguém, você está se matando. Você está se destruindo. Você não tem direito de não perdoar, porque o Deus que te perdoou, perdoou o teu irmão também. Só tem um jeito de você não perdoar, é você sendo maior do que Deus, mas eu garanto que você não é nada diante dele. Esquece. É hora de você entender, o abençoado vive para abençoar. Aquele que está irado contra você, corre atrás dele. Aquele que fez o mal contra você, você vai atrás dele. É hora de sermos exemplos da nossa maneira de viver. Amados irmãos, dói na minha alma
nós vermos tantos círculos cristãos e nós vermos tanta briga e tanta contenda. É as panelinhas, é as facções, é as divisões, é as contendas. Nós não somos disso, irmãos. O que nos une é algo muito maior. Nós temos a bênção de Deus que o mundo não tem. É hora de sermos mansos. O texto vai mais além. E olha como é uma cadeia. Logo, aquele que é pobre de espírito, chora porque se torna sensível. Logo se torna manso, porque sabe que fazer o mal não adianta de nada. E aí, esse logo tem desejo, tem fome, tem sede de ser justo. Quer ser direito, quer o que é correto, quer o que é verdadeiro, quer o que é bom, quer fazer as coisas de forma coerente e correta, porque tem fome e sede de justiça. Não adianta, amados irmãos, usarmos 2 pesos e 2 medidas. Esse é o grave problema nosso. Somos rápidos para julgar o outro. Para nós temos a desculpa. Quem tem fome e sede de justiça começa julgando a si mesmo. A ceia do Senhor ensina isso. É nós examinarmos a nós mesmos. Quem tem fome e sede de justiça quer melhorar para Deus. Quer ser mais santo. Quer ser mais direito. Quer agir de forma mais correta. Não se conforma. Quer ser mais honesto. Quer ser bom para que o mundo veja a glória de Deus na sua vida. Não adianta falarmos daquilo que é bom se não estamos vivendo. As tuas palavras não têm força diante daquilo que você faz. O que grita mais alto são as suas atitudes. Como é que você é no seu trabalho? Como você é entre os seus amigos? Como você é na sua família? Como você está sendo? Como você está vivendo? Você é conhecido como desonesto, como encrenqueiro ou como alguém que faz a diferença onde você está? Seja justo. E é interessante, justiça e misericórdia, que é o verso 7. E eles estão juntos, pertinho um do outro. Porque na moeda, justiça e misericórdia são os 2 lados dela. Elas se beijam. Tem gente que pensa que ser justo é ser o santarrão, pronto para jogar pedra no outro. Quando na verdade o justo é aquele que se condói com o sofrimento do outro. Porque sabe que ele também é falho. E ele quer ajudar o próximo também a ser justo. Porque ele é também misericordioso. Misericórdia, assim como a palavra compaixão, significa isso. O sofrimento do outro ser levado ao seu coração. Eu estar pronto para pegar o sofrimento do outro e trazer para o meu coração. Isso é misericórdia. Eu estar pronto para sofrer com meu irmão. Eu estar pronto para sofrer com a pessoa que necessita. Eu estar pronto para sofrer por este evangelho. Amados, não adianta dizermos que somos bons. Não adianta falarmos aqui de bondade. Se somos pessoas rabugentas, se somos pessoas que temos a nossa mão fechada para ajudar, se somos pessoas que pensamos mais em nós, somos egoístas, egocêntricos, não adianta falarmos de bondade e de piedade se não somos misericordiosos. Aquele que é misericordioso se sacrifica pelo seu irmão. Tem um exemplo que é fantástico na Bíblia e a gente às vezes não para analisar. José, marido de Maria, que foi o pai terreno do nosso Salvador. Em um momento que nós não paramos para ver a atitude dele como foi uma atitude de um homem sábio, quando ele descobre que Maria está grávida, ele já era noivo dela, e naquele tempo noivado não era como esse que a gente tem,
que é um compromisso que pode ser rompido a qualquer momento. O noivado, o nosso noivado, naquela época já era a primeira fase do casamento, só não havia a consumação na área sexual, mas era a primeira fase do casamento, não podia ser rompido. E José descobre que Maria está grávida. Não sabia o porquê disso. Porém, ele tinha o direito de denunciar Maria. Se ele denuncia Maria, Maria tinha sido apedrejada como adúltera. Ele tinha o direito. Mas ele amava Maria. Em vez disso, ele tem a intenção de se afastar, de deixar ela. Só que se ele fizesse isso, irmãos, ele sairia como o vilão da história. Ele sairia como aquele que engravidou ela e fugiu como um irresponsável. Ele seria mal falado para o resto da vida. Não poderia pisar na sua parentela. Seria mal visto para sempre. Mas ele se dispôs para salvar Maria a isso. Foi que Deus interviu. E é interessante como ele é chamado no texto de José, o justo. Isso é justiça. Porque está ligado à misericórdia. Ser justo é ser certo, mas pronto para dar a mão à palmatória para ajudar o seu irmão. Pronto para se sacrificar. Pronto para morrer pelo seu irmão, se preciso for. Pronto para ser alguém que vai fazer a diferença na vida do próximo, porque tem misericórdia. Irmão, como você tem vivido? Como nós temos vivido? Presos aos nossos cubículos, a nossa vidinha diária, de estarmos apenas olhando para o umbigo, atrás das nossas bênçãos materiais, quando não entendemos que tudo desse mundo vai passar, mas a construção do nosso caráter espiritual, o que nós produzimos, este sim vai permanecer para sempre. Pare de estar atrás de bênção só para você. É hora de entender que nós temos que ser a bênção para este mundo. Na sua trajetória e na sua vida tem que ter marca de sangue, irmão. Tem que ter a marca de sangue. Quais têm sido os teus passos? Olhe para trás, para a sua trajetória. Que legado você tem deixado? E é interessante como é uma cadeia, irmãos. Aquele que é justo e misericordioso, verso 8, é limpo de coração. É lógico, porque o limpo de coração é pobre de espírito, se vê sempre pequeno. O limpo de coração é a pessoa que tem sintonia, que tem essa intimidade, que é uma pessoa sensível, é uma pessoa mansa, é uma pessoa que tem fome e sede de justiça, é uma pessoa misericordiosa, é uma pessoa que não vê glória para si, que não busca as coisas desse mundo, que vê a glória e a honra somente para Deus. É a pessoa que entende que a vida dele não pertence mais a ele, mas pertence somente a Deus, que entende que o centro da sua vida é o Senhor Jesus de Nazaré. O coração dessa pessoa está centrado na pessoa de Cristo. E eu encerro as minhas palavras lá no verso 10. Vai falar no 10 e no 11, praticamente da mesma coisa. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa no céu. Olhe para cá, irmãos. Aquele que realmente é abençoado
ele não tem medo de ser perseguido por fazer aquilo que é certo. Não importa o que vai vir. Essa pessoa está disposta a viver aquilo que é certo para a honra e glória de Deus. Eu vou mais além. Você quer servir de Jesus de verdade? Quem quer servir de Jesus de verdade? Quanto mais você fizer para Ele, mais você vai ser odiado. É promessa dele, viu, irmão? Quanto mais você fizer por Jesus, maior vai ser a sua tribulação. Se prepare, passou uma luta, vai vir outra. Passou uma guerra, vai vir outra. Essa é a promessa de Jesus para todos nós. Mas se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. E nada mais pode te afastar de Jesus. Eu e você temos que ter esse anseio de Marte de Cristo, de morrer por Ele todo dia. Mas morrer literalmente eu estou falando, de estar pronto todos os dias, como ovelha sendo levada ao matadouro. É de estar pronto para sofrer por esta obra. É de estar pronto para fazer a obra do reino de Deus. No Brasil nós não temos ainda perseguição física. Mas olhe para cá. Apresentando, portanto, em algo prático do cotidiano nosso, é você estar pronto para ser perseguido. Pessoas falando contra você, por você fazer o bem. De pessoas estarem odiando você, invejando você por você estar fazendo o bem. De pessoas estarem tentando atrapalhar aquilo de bom que você está fazendo. Se prepare para isso. E se alegre se você está sendo perseguido, porque se está calmo demais, está alguma coisa errada. Sua vida espiritual está um marasmo, porque quem vive para o reino de Deus, vive em guerra. Essa é a nossa luta. Porque principados e potestades e hostes infernais da maldade estão contra você todo dia. É hora de entender que você não pode baixar a guarda, irmão. A sua armadura tem que estar pronta, o cinto da verdade tem que estar apertado, a sua espada tem que estar desembainhada, os seus escudos tem que estar devidamente no seu braço e o capacete da sua salvação na sua cabeça. Essa guerra ainda não acabou. Lute até o fim, porque só vai acabar naquele dia glorioso. Eu encerro minhas palavras, porque o tempo já extrapolou, deixando aqui para vocês o pedido e ao mesmo tempo a observação de como nós temos que ser diferentes. Irmãos, podemos fazer mais para Deus. Podemos sair da nossa vida de conforto, da nossa zona de conforto. Somos às vezes hipócritas, porque achamos que fazemos algo para Deus, quando não melhoramos. Quando nós fizemos menos para Deus hoje do que foi ontem. Se não estamos evoluindo, está alguma coisa errada. Nós já somos abençoados. A semente tem que ela estar brotando, frutificando e virando árvore grande na sua vida. Tem que ter fruto novo na sua vida. Tem que ter experiência nova com Deus. Tem que ter experiências novas através de você para os outros. O que você está fazendo para Deus, irmão? Eu me questiono todos os dias o que eu estou fazendo para o Senhor. Sabe por quê? Porque enquanto estamos calados, está aí o mundo cada vez mais piorando. Cada vez mais familiares seus estão indo para o inferno. Conhecidos seus não conhecem a verdade. E eles não conseguem ver, porque você está tapando os olhos deles.
tapando às vezes com suas atitudes, sem refletir a glória de Deus. Deixe Deus brilhar no teu rosto. Deixa Deus brilhar nas tuas atitudes. Deixa Deus brilhar na tua vida. Deixa Deus brilhar na tua boca, na tua mente, nas tuas intenções. É hora de Deus brilhar em cada um de nós. Nós temos que ser como espelhos, refletindo a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, você que me ouviu, que hoje ao sair daqui, você pare e pense no que você pode fazer mais para Deus nessa semana. Vamos ganhar almas para Jesus, irmão. Vamos correr atrás dos fracos na fé. Vamos abraçar os que estão sofrendo. Vamos brilhar para este mundo. É hora de fazer mais para Deus. Vamos correr atrás daqueles que nós temos rancor, divisão ou contenda. Vamos abraçar aqueles que precisam de ajuda. Vamos nos ver pequenos diante da glória de Deus, porque importa que Ele cresça e você diminua. É hora de você compreender que a honra e a glória pertencem somente a Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe.